manifestar, por sua vez, através de atos, palavras e pensamentos, os sublimes valores que já recebeu. Se o intercâmbio com o plano invisível é agradável, o trabalho da experiência humana é eminentemente importante. Aplique os ensinamentos evangélicos no serviço diário a que consagra o coração. Se você não está interessado em espiritualizar-se, é inútil que as entidades superiores se sacrifiquem por sua causa. Não use a crítica, nem a reprovação. Faça o bem que estiver ao seu alcance, porque o problema não é o repetir. Se fosse comigo, faria assim. Mas o de imprimir nossas obrigações pessoais diante de Cristo. Não perca tempo reclamando contra a ingratidão, procurando o espinho ou medindo as pedras da estrada. Lembre-se que o seu grupo é também uma orquestra convocada a executar o serviço de Jesus para a harmonia divina da vida. E, se você não usar o instrumento que lhe compete com a eficiência devida, a música viverá sempre desafinada. Não são palavras, não são Luís, retiradas do livro Cartas do Coração, da psicografia do Chico Xavier. Não cabe fundo em nós essa mensagem? É a mensagem espírita. Você entrou na casa espírita para encontrar uma nova luz no seu caminho, para se transformar, para que possamos fazer do Senhor Espírita a célula que representa efetivamente o Espiritismo. Está lá o Kardec nos dizendo no livro dos Espíritos que o Espiritismo surgiu para a humanidade para realizar a sua transformação moral. Mas a humanidade só alcançará a sua transformação moral quando os indivíduos que a compõem realizarem a sua transformação moral. Ou seja, nós não estamos aqui no centro espírita para ficar recebendo espíritos em reuniões mediúnicas. Não é o grande objetivo. Também não estamos no centro espírita para ficar entregando bolsas de mantimento. Não é o grande objetivo do centro espírita. O grande objetivo do centro espírita é nos dar subsídios, ferramentas e estudo para que possamos nos conhecer no autoconhecimento. E em nos conhecendo, iniciarmos o processo de transformação moral. E nós iniciamos esse processo sabendo conviver, ou pelo menos procurando saber conviver melhor. No mínimo, melhor do que nós vivemos lá em família, onde temos, na maioria das vezes, problemas mil para resolver. Aí logo vem alguém para explicar, porque nós estamos juntos com os nossos desafetos do passado. Como se fosse só isso. Ou seja, então os outros é que são problemas. Eu não sou não. Eles são os meus desafetos. É o problema que me dá. Eu estou tentando mostrar para eles o caminho do amor. É mentira. Quem foi que disse isso? Para começar, que nós não estamos juntos só com os nossos desafetos. Nós estamos juntos com os nossos afetos também. E quem foi que disse que nós não damos problema para os outros? Claro que damos. Muitos problemas. Os outros não são simplesmente culpados pelo que acontece. Eu sou culpado também. Porque muitas vezes eu não sei renunciar, não sei calar a minha boca, eu não sei ouvir, aceitar a ideia do outro. Por isso que nós temos brigas, discussões, desentendimentos. Aí você vem para o centro espírita, encontra a doutrina, encontra um ambiente fraterno, solidário, de paz. Porque aqui nós vamos reaprender, vamos fazer reaprendizados. Vamos aprender. E embora, como disse aí o André Luiz, embora eu tenha as minhas ideias, eu tenho o meu querer, essa coisa toda, mas acontece que eu estou com os outros. É com os outros. O próprio André Luiz é exemplo. André Luiz foi grande repórter do mundo espiritual, exornando a vida espiritual para nós, mas ele era muito curioso, muito ex-médico, descortinando o mundo espiritual, e vivia fazendo perguntas. E muitas vezes indevidas ou no lugar errado, na
errada. E quantas vezes os instrutores espirituais chamaram a atenção dele. Ou às vezes ele quis tomar atitudes, um posicionamento que não era conveniente. Ele chamava a atenção. E ele teve que perceber que ouvir a crítica, ser chamado a atenção, não é uma coisa ruim. Pelo contrário, é muito bom. Porque ele é obrigado a se olhar, a se perceber. E, é verdade. Fiz perguntas que devia ter. Lá no livro O Livro da Vida Eterna, ele chega a ser indelicado com a benfeitora espiritual que comanda o posto de socorro na avançada. Tanto que o Jerônimo, o seu instrutor espiritual, ele veio relata, né, olhou naquela olhada assim para ele, pegou assim, né? Ele falou, né? Pô, se manca, então na hora de você se corrigir, não trazer esses velhos vícios lá da terra, não. Isso é pergunta que se faça. E aí, olha, é verdade. Nós estamos numa equipe de trabalho. Já pensou se começar cada um da equipe ficar tomando esses posicionamentos? Nós não vamos trabalhar benefício só assim. Vai ser muito difícil. Nós acertamos um caminho, um roteiro de trabalho, vamos seguir por esse roteiro, fazendo as avaliações periódicas e corrigindo o que tiver que ser corrigido, melhorando o que tiver que ser melhorado. É assim que nós vamos fazer. Então, André Luiz, essa mensagem nos chamou a atenção. Entramos na casa espírita para termos novos aprendizados, largar o homem velho lá fora para poder construir o homem novo aqui e voltar lá fora, não como homem velho, mas como homem novo, renovado. Então nós vamos já começar a nos prometer hoje, quando eu sair aqui da casa, depois do seminário, depois da palestra, e quando eu chegar em casa, eu vou ter atitudes compreensivas para com os seus. Então quando eu chegar, o primeiro que me olhar e disser assim, pensei que ia dormir lá no centro. Bem, você vai respirar fundo, orar por ele. Quem sabe que por enquanto mudar a diretoria não deixa. E vai sair tranquilo para o nosso plano, voltar. Ou seja, vai agir de forma diferente para conciliar a situação, não responder na mesma moeda. E nós somos muito acostumados a fazer isso. Nós colocamos lenha na fogueira e depois estamos nos queixando. Aí vem aqui amanhã, terça-feira, quarta-feira, né? Aí vem se queixar, minha casa está um inferno. Claro, os demônios são os outros, claro. Você não. Não, mas você também faz parte. Não é? Nós estamos tentando nos renovar. E para isso, vamos tentar nos renovar aqui dentro também. Eu lá no Centro Espírita de Humildade e Amor, viu? Não sou dele. Não tenho cargo nenhum. Estou lá como trabalhador da casa. Mas chega para mim, Marcos, olha só, o que você acha? E ele disse, né? Tem que saber a opinião pessoal. Por que não sei o quê? Que isso, que aquilo? Você não podia chegar lá, não sei o quê, falar que não sei o que lá, né? Olha, vamos fazer o seguinte: eu vou chegar para a minha diretora, tá? A minha chefa, chegar para ela, vou conversar com ela, levar o que foi dito, e se os demais decidirem isso ou aquilo, aí nós vamos ver o que é possível fazer. Não, faz logo, porque eu não sou nada, gente. Eu sou só um trabalhador, eu sou um estudante da doutrina espírita, tenho uma direção, tenho dirigência dos departamentos, dos setores. Eu não posso ficar passando por cima de todo mundo, não. As coisas não funcionam desse jeito. Vamos com calma, vamos tentar resolver ao nosso nível. Se nós não conseguirmos resolver, não. Aí chega lá. Para quem tem que levar tudo, coitado do presidente, ele não coitado, não. Tudo para ele. Nós não somos capazes de resolver as coisas. Nós estamos aqui para isso. Ele confia em nós. Porque se ele não confiasse em nós, ele estaria aqui, fazendo parte do grupo, né? Passar o cartão em nós, mas ele confia em nós. Então nós vamos tentar resolver, vamos fazer o melhor. Nós estamos estudando, tem ali as normas da casa. É para isso que nós estamos aqui. E para apagar essas velhas chamas do orgulho, da vaidade, da prepotência. Isso vai mudar com isso. É aquela história de saber quem eu fui no passado.